Os fundos imobiliários de tijolo têm subido constantemente já faz alguns meses, e tem ficado cada vez mais difícil nós encontrarmos fundos desse segmento de tijolo sendo negociados abaixo do seu preço justo. Porém, depois de fazer uma pesquisa aqui bem profunda, eu encontrei 3 fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística que ainda estão sendo negociados abaixo do seu preço justo e que são assim boas opções de investimento, que você pode ganhar tanto com os rendimentos que eles pagam mensalmente, também com a sua valorização no decorrer do tempo. E é muito interessante nós aproveitarmos, pessoal, esses descontos, porque depois que a taxa Selic ela realmente começar a cair, esses fundos de tijolo vão subir bastante e dificilmente nós vamos encontrar aí ativos que serão negociados no seu preço justo ou até abaixo do seu preço justo. Vai ser muito difícil. Geralmente eles estarão sendo negociados acima do seu preço justo. Além disso, com a provável taxação dos dividendos das ações, muitas pessoas vão migrar para os fundos imobiliários e fiagros. Então haverá uma procura muito maior de fundos imobiliários, o que vai assim provocar uma alta no seu preço de cotação. Então, se você ainda não tem fundos imobiliários de tijolo, eu vou mostrar aqui para vocês 3 opções. Lembrando, como sempre, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, cabe a você se aprofundar, estudar melhor, ler os relatórios gerenciais, procurar entender de uma maneira mais profunda como cada fundo ele funciona. Vamos começar aqui pelo primeiro fundo, o RBRL11, um fundo de logística atualmente sendo negociado a R$ 94,28. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 69,25 e os R$ 97,44. Seu dividend yield no momento está de 8,11%, e nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou aqui R$ 7,65. Nota-se que nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 11,5%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que seria considerado assim o seu preço justo, é os R$ 105,67. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 94,28. Então bem abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está aqui de 0,89. Então está com desconto de 11% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 706 milhões de reais, conta com um pouco mais de 8,5 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e um pouco mais de 11 mil cotistas. Além disso, a sua liquidez média diária é de 705 mil reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 67 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,70 centavos. Ele anunciou aqui no dia 7/7 e realizou o pagamento no dia 14/7. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que esse fundo ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá em 2020. Podemos ver que ele caiu, um pouquinho os seus rendimentos, porém agora ele tem começado a subir novamente os seus rendimentos. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona atualmente. Podemos ver aqui que ele tem 5 imóveis, então 5 ativos galpões logísticos. Atualmente, somando esses 5 imóveis, tem uma área total aqui de 234 mil metros quadrados. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma vacância financeira zero e uma vacância física também zero. E a sua gestora é a RBR. Aqui temos a imagem dos seus 5 imóveis atuais e também mostra assim a sua localização. São 3 em São Paulo e 2 em Minas Gerais. Aqui nós também podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos. 100% dos seus contratos são contratos típicos. Contratos típicos são contratos geralmente com uma duração menor, mais ou menos aí 3, 4 anos de duração. E aqui mostra o reajuste dos seus contratos. Na maioria deles é usado o índice IPCA em 83% e em 17% é usado o índice IGPM. O próximo fundo é o HSLG11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 95,10. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele variou entre os R$ 74,10, que foi a sua mínima, e os R$ 98,51, que foi a sua máxima.
Seu dividend yield está de 8,94%, um bom dividend yield. Nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 8,50. Tirando como consideração aqui os últimos 12 meses, ele se valorizou aqui quase 12% nesses últimos 12 meses. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que seria o seu preço justo, é R$ 104,29. Porém, como acabamos de ver aqui em cima, está sendo negociado a R$ 95,10. Então, sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP está de 0,91%. Seu patrimônio atual é de 1,3 bilhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 48 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 29 mil cotistas. Além disso, a sua liquidez média diária é superior a R$ 955 mil. Seu último rendimento pago foi aqui de 73 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,76%. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e realiza o pagamento aqui no 10º dia útil de cada mês, que nesse mês de julho caiu aqui no dia 14. E descendo aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá no final de 2020 para cá. E é notável a sua evolução, com respeito aos rendimentos pagos mensalmente aos seus cotistas, tem aumentado cada vez mais. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que sua gestora é a HSI, gestora de fundos imobiliários. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração de 0,85% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais um acréscimo de 6,5%. Aqui com respeito aos seus indicadores, podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui a empresa Via Varejo, que é a Casas Bahia, o Açaí, a Bemol, a Renner. Aqui podemos ver que a maioria dos seus imóveis estão localizados na região sudeste do nosso país. E aqui ao lado também nós podemos ver a tipologia dos seus contratos. 80,6% dos seus contratos são contratos típicos, que são contratos, como eu já mencionei, com uma duração geralmente menor. E aproximadamente aqui 19,4% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E com respeito ao reajuste dos seus aluguéis, na maioria deles é usado o índice IPCA em 89,3% e o índice IGPM é usado em 10,7%. E aqui também nós podemos ver a sua composição da carteira. 95% praticamente são investidos nos seus imóveis. Ele tem aqui uma pequena posição em outros fundos imobiliários e uma posição pequena também na renda fixa. E o último fundo, pessoal, é a XPIN 11, atualmente sendo negociada aqui a R$ 82,12. Nos últimos 12 meses, o preço ele oscilou entre os R$ 67,71 e os R$ 86,70. Seu dividend yield no momento está aqui de 9,39% e ele pagou nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota o valor aqui de R$ 7,71. Levando aqui em consideração a sua valorização nos últimos 12 meses, ele se valorizou aqui aproximadamente 17%. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo, seu valor patrimonial por cota é R$ 102,11. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 82,12, então uma diferença ainda muito grande. E se levarmos em consideração seu indicador P sobre VP, ele está aqui de 0,80, então um desconto aí de 20%. Ele tem um patrimônio aqui de 730 milhões de reais, tem quase 20 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos, conta com pouco mais de 44 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui de 461 mil reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 65 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,77%. Ele anunciou aqui no dia 18, semana passada, e realizou o pagamento hoje, dia 25/7. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou a ser negociado lá no final de 2018 para cá. Podemos ver que ele pagava um pouquinho a mais, porém, desde 2020 para cá ele tem se mantido regular, aproximadamente. Porém, esse ano de 2023 ele tem pagado mais do que o ano de 2021 e 2022. Aqui no seu último relatório gerencial podemos ver que seu gestor é a XP Vista e ele tem aqui uma taxa de administração que pode variar de 0,75% até 0,80%. E aqui não fala sobre taxa de performance, então provavelmente ele não cobra. Aqui podemos ver que atualmente 96,1% do seu patrimônio estão investidos nos seus imóveis, nos copões logísticos que ele tem. Ele tem aqui 2,2% na renda fixa, em aplicações financeiras, e 1,7% em cotas de outros fundos imobiliários. Com respeito à tipologia dos seus contratos, 85,2% são contratos típicos,
como eu já mencionei, contratos com uma duração menor. Então esses três fundos, com respeito à sua tipologia, geralmente eles têm contratos menores, não são contratos longos. E aqui 14,8% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração geralmente maior. Aqui com respeito aos seus locatários, a gente pode ver alguns dos seus principais, né? Se destaca aqui empresas bem conhecidas como a Centauro, a Smart, a Polyshopping, entre outras. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que a maioria dos seus contratos são corrigidos anualmente usando o índice IPCA em 64% e em 36% é usado o índice IGPM. E aqui nós podemos ver com respeito à evolução da sua vacância física, tirando como referência os últimos 12 meses. Atualmente a sua vacância está aqui de 12,5%, ainda é um pouquinho alta, porém podemos ver que ela diminuiu bastante se compararmos aqui com julho de 2022. Então pessoal, esses são os três fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística que ainda estão sendo negociados aí com bom desconto, alguns chegando a 20% de desconto. Então, se você ainda quer aproveitar esse desconto dos fundos imobiliários de tijolo, então aproveite aí para poder estudar um pouquinho cada um deles. Quem sabe algum deles aí vai lhe interessar e você possa assim fazer bons investimentos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.